Uma carta de recomendação pode abrir portas de emprego, de estudo, de moradia. No entanto, é importante ter cuidado na escolha da pessoa que vai fazer a recomendação, e cuidado para que a recomendação seja a expressão da realidade. Não pode haver exagero, senão a farsa será descoberta. Se você precisasse de uma carta de recomendação para entregar a Deus, como é que você faria? Chegou a hora de tornar-se uma incrível carta de recomendação. Nós estamos falando sobre ser extraordinário. E nós vivemos num mundo extremamente ordinário. Tudo é comum. As pessoas são a coisa mais normal do mundo. Você tropeça em gente onde você sai cedo. Às vezes até 4 horas da manhã já tem gente na rua. Gente está saindo pelo ladrão. Nós somos comuns, somos pessoas comuns. Pelo que eu saiba aqui, todos nós, nenhum pode dizer assim que é extremamente rico, como gostaria de ser, ou extremamente inteligente. Nós nos consideramos pessoas normais. No entanto, há uma cobrança para nós sermos extraordinários. Você, por exemplo, tem uma cobrança interna dentro de si, querendo se destacar de alguma forma dos outros. Se destacar de alguma forma no trabalho, se destacar de alguma forma até mesmo em relação a Deus. Quero ser especial. Se você não coloca essa pressão em cima de você, eu tenho certeza que os outros esperam que você se destaque de alguma forma. Então, por conta disso, o tempo todo nós queremos ter algum diferencial. Nós queremos ter alguma coisa especial. E isso aparece até no estilo de vida que a gente leva. Por exemplo, como foi falado, todo mundo é comum, mas na hora de alugar uma casa, quem está alugando não quer alugar para qualquer um. Ele quer alugar para alguém que tenha boa recomendação. Então nós precisamos de carta de recomendação para alugar uma casa, para pleitear uma bolsa de estudos, para conseguir um emprego, ser selecionado por uma vaga. Às vezes ajuda muito uma indicação, uma carta de recomendação. Até para encontrar um par romântico, é preciso que alguém banque, que alguém diga, é gente boa sim, pode ficar tranquilo. Para fechar o negócio, nós procuramos nos cercar por todos os lados, de que aquele negócio, aquela pessoa com quem nós estamos negociando é recomendável. Muitas vezes a carta de recomendação pode ser escrita por alguém, mas em alguns momentos da nossa vida, a carta de recomendação acaba sendo escrita por nós mesmos. Eu não sei vocês, eu não tive essa experiência, mas você já teve que preencher um desse aqui alguma vez na sua vida? Currículo vitae? Já? Nesse currículo, você precisa escrever todas as suas competências, a sua formação, para ver se você é selecionado no meio de muitos outros para aquela vaga. E para ser selecionado, o que as pessoas costumam fazer? Elas trabalham para que o seu currículo lhe dê algum tipo de destaque, diferencial. E aí que muita gente acaba caindo numa armadilha. Ele acha que o currículo dele tem que ser o mais bonito, o mais diferentão, o mais moderno, o mais bem trabalhado no design, Então agora nós temos currículo de tudo quanto é jeito, não faz mais como está ali. E alguns não só exageram na estética do currículo, eles exageram no que coloca lá. Tem o conhecimento de Excel, tem conhecimento de Word, tem conhecimento de informática. Eu já tive experiência com isso, experiência aqui. Só tem um problema, gente. Quando a pessoa acaba colocando competências que não possui, quanto tempo vai durar a farsa? Quando ela for escolhida para a vaga e colocar o computador e as células de Excel dizendo, faça por favor para mim uma fórmula que me dê um resultado tal. E aí? A farsa cai por terra. Nossas vidas são como uma carta. Ela pode ser comum, mostra as coisas que todo mundo tem. Ou se nós queremos destacar de maneira falsa, ela pode ser uma carta frajuta, um currículo exagerado. Ou ela pode ser verdadeiramente extraordinária. Não de mentira, mas de verdade. Se você pudesse escolher, qual que você escolheria? Vamos fechar os nossos olhos. E eu queria que você orasse mais uma vez comigo. Deus, a nossa vida comum está passando, os nossos dias estão indo embora.
Como diz a tua palavra, a vida passa como uma neblina, como orvalho, como uma planta que viceja, mas daqui a pouco está seca. E nós não queremos, ó Deus, que a nossa vida passe como passa a erva. Nós queremos ter uma vida especial, extraordinária. Não apenas no papel, ou no sonho, ou nas ideias, mas de verdade. No entanto, ó Deus, nós não sabemos como viver essa vida extraordinária. Por isso, que o Teu Espírito Santo fale conosco nessa noite. Eu oro em nome de Jesus. E aqueles que concordam dizem amém. Então, amém. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor. 2 Coríntios, capítulo 3, nós vamos continuar da onde a gente parou na semana passada. Nós lemos os últimos versículos de 2 Coríntios, capítulo 2. Então, enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou aqui colocando o contexto do que a gente viu anteriormente, falando sobre esse assunto. Anteriormente, nos últimos versículos dessa carta de Corinto, capítulo 2, Paulo afirmou, dizendo que ele e os outros apóstolos eram o aroma de Cristo. Para Deus nós somos o aroma de Cristo. Ao contrário de muitos, nós não negociamos a palavra de Deus. E ele estava falando isso para se destacar, se diferenciar de algumas pessoas que estavam na cidade de Corinto, mercadejando a fé. Na semana passada, por exemplo, nós falamos que eles estavam, que o nome deles eram mascates da fé. Vocês lembram disso? Os mascates da fé, pessoas que estavam lá em Corinto querendo influenciar. Estes mascates da fé criticavam Paulo. Eles faziam da fé uma fonte de renda e para isso eles tinham que desbancar Paulo, que foi o plantador da igreja. Porque Paulo não tinha nenhuma carta de recomendação, coisa que eles tinham. Não sei quem que assinou a carta, mas eles tinham carta de recomendação que eles apresentaram na igreja para dizer que o ensinamento deles era melhor, era correto. E eles queriam exercer autoridade sobre os cristãos em Corinto para fazê-los se conformarem ao judaísmo. Não basta crer em Jesus, você tem que agir assim, assim, assim para ser salvo. Você tem que ser circuncidado, você tem que seguir a lei de Moisés, senão vocês não são salvos de verdade. Então tem que crer em Jesus e precisa de algo mais que nós vamos dizer o que é. Esses eram os mascates da fé. E Paulo está respondendo a essa crítica. E ele responde essa crítica falando que ele é diferente. E aí nós entramos em 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 1, que está escrito assim: será que estamos começando a nos recomendar outra vez? Somos como aqueles que precisam entregar-lhes ou pedir-lhes? Obrigado, Leandro. Os demais, por favor, acordem. Vamos lá. Somos como aqueles que precisam entregar-lhes ou pedir-lhes? Cartas de recomendação. E é justamente aqui que a gente começa. Uma pergunta retórica de Paulo. Somos como aqueles que precisam entregar ou pedir essa carta? E a resposta óbvia, né, não somos. Ele está dizendo, nós somos diferentes. Eu não fico carregando carta para lá e para cá, para que vocês confiem que eu estou falando em nome de Cristo, que eu tenho autoridade para isso. Cartas de recomendação. Uma carta de recomendação pode ser apenas palavra, então toma muito cuidado. Quando você vai alugar, quando você vai começar um negócio e precisa de uma carta de recomendação, cuidado para não encher demais a linguiça ali, não encher demais a tua bola, porque o negócio pode ser feio. Se você coloca numa carta de recomendação algo que não é expresso pela verdade, pela realidade, essa carta significa o quê? Significa nada. É uma carta morta, é uma carta vazia. Aquilo está escrito ali, mas quando você vai olhar para a pessoa, ela não tem as competências, ela não tem a qualidade. Uma carta de recomendação sempre precisa de algo mais. E esse algo mais é a realidade por trás dela. Ela precisa ser verdadeira. A pessoa precisa ter a competência, a capacidade. A carta de recomendação, ela precisa ser confirmada com provas de que aquilo é realidade. É por isso que além da carta de recomendação, quando você quiser um emprego, você também passa por uma entrevista. E aí o cara pega o teu currículo, aqui diz que você sabe disso, onde é que você estudou, qual foi o seu professor, você sabe mexer com isso, sabe fazer aquilo. Aí a pessoa trava, porque ela não tem aquela competência, ela puxou para cima, para tentar se diferenciar. Não serve dizer que é diferenciado, precisa ser de verdade, senão essa carta é uma carta morta, é puro engano.
Quando a gente vê Paulo falando dessa forma, que ele não precisa de carta de recomendação, a gente poderia perguntar então para ele: então, Paulo, o que é que você tem para mostrar no lugar das cartas de recomendação que eles têm? Qual que é o seu diferencial? Qual é a prova da sua competência? E aí a gente parte para o versículo 2. A resposta dele, vocês agora, 1, 2, 3. Vocês mesmos são nossa carta, escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Acho incrível isso aqui. Vocês. A resposta dele é: a igreja de Corinto, os membros da igreja de Corinto, vocês são a carta, a minha carta de recomendação. Para aqueles que não entendem um pouquinho da Bíblia e precisam de explicação, Paulo foi quem começou a igreja na cidade de Corinto. Antes de Paulo não tinha crentes no Senhor Jesus Cristo naquela cidade, depois de Paulo tinha uma igreja lá. Ele foi quem pregou a primeira vez nessa cidade. Ele foi para a sinagoga e ele pregou para os judeus, e alguns judeus se converteram. Mas o contexto tem até mais detalhes. Se você depois tiver curiosidade, abra a sua Bíblia em Atos capítulo 18, que conta a história de Paulo plantando a igreja em Corinto. Quando ele chegou nessa cidade, ele não tinha sequer dinheiro para se sustentar, mas felizmente ele encontrou um casal de exilados que tinham sido expulsos de Roma por causa da sua fé cristã. Priscila e Áquila foram expulsos de Roma, que era a capital do Império Romano, e estavam morando em Corinto porque não era permitido a eles viver em Roma por causa de sua fé. E eles eram fazendores de tenda, uma profissão ou uma competência que Paulo também tinha. Paulo também sabia costurar e fazer tendas. E eles se juntaram e começaram um negócio. E esse negócio era fazer e revender tendas. E essa era só a desculpa para ele levantar um recurso, para se sustentar, para à noite ele sair e pregar o evangelho. E no sábado também. Então ele começou a igreja dessa forma, tempo parcial, trabalhando para se sustentar e no resto do período pregando o evangelho, fazendo discípulos para o Senhor Jesus Cristo. Mas logo chegaram alguns companheiros de Paulo para ajudar a levantar os recursos, ou talvez até mesmo com ofertas para ajudar no sustento. E desde o momento que os seus companheiros chegaram, ele se dedicou a essa igreja em tempo integral. Ele estava o tempo todo trabalhando para pregar o evangelho e para fazer discípulos e treiná-los no caminho do Senhor Jesus Cristo. E não parou por aí. Ele ficou nessa cidade por 18 meses, bastante tempo, servindo a igreja e servindo o Senhor Jesus Cristo. E quando ele saiu de lá, ele continuou preocupado com a realidade da igreja, então ele começou a escrever cartas. E ele trocava cartas com a igreja, respondendo as perguntas e falando: faz assim, faz assado, ensinando sobre vários aspectos da vida cristã. Se você abrir a primeira carta de Coríntios, lá tem sobre dons espirituais, lá fala sobre casamento, lá fala sobre solteirice, lá fala sobre viuvez, lá fala sobre qual é o dom mais importante. Ele responde um monte de dúvidas e instrui a igreja o que eles têm que tomar cuidado, o que deve ser levado em conta. E não parou por aí. Nós estamos lendo aqui a segunda carta aos Coríntios, não é isso, pessoal? Segunda? Olha lá, o 2. 2 Coríntios. Mas vocês sabiam que esse segundo aqui nem é o segundo coisa nenhuma? E muita gente que acredita que essa aqui é a quarta, número 4. Nós temos 2 em nossa Bíblia, mas pelo menos 2 foram perdidas, por algum motivo. Essas aqui são o texto que Deus reservou para a gente. É só delas que a gente precisa. As outras estão perdidas, a gente não precisa, né? Mas essas aqui estão aqui. Então ele trocou 4 cartas. E não satisfeito, ele enviou amigos, emissários, gente para ir lá e fazer o que precisava ser feito, liderar o que precisava ser liderado. Ele mandou os seus parceiros de caminhada várias vezes com a carta e com as recomendações do que fazer. Paulo amou essa igreja, ele orou, ele compartilhou sobre a igreja em outros lugares que ele esteve. Em todo lugar que ele ia, ele falava da igreja de Corinto, ele orava pela igreja de Corinto, ele falava da fé dos irmãos. Então ele estava profundamente envolvido na plantação dessa igreja. Ele trabalhou demais. E aí ele fala: vocês são a nossa carta. Vocês mesmos são a nossa carta. Eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre essa figura, sobre essa ilustração que ele está usando. Ele está colocando aqueles cristãos como cartas vivas. Vocês são cartas vivas.
E o que eu acho interessante para começo de conversa é que as iniciativas de Paulo, o trabalho cristão que ele fez, produziu uma carta viva, produziu uma igreja, produziu uma comunidade. Vem para a gente. O que você faz para Cristo, em nome de Cristo, para abençoar a vida de outras pessoas, é como se você também estivesse produzindo uma carta viva. Por isso, vocês estão aqui ainda, pessoal? Eu vou dizer para você visitar, orar, aconselhar, confrontar, exortar, servir, instruir, apoiar, perdoar. Porque cada vez que você se empenha nesse trabalho, seja em período parcial ou então período integral, mas você procura abençoar a vida das pessoas, você está produzindo uma carta. A sua recomendação está na obra que você faz. Uma obra muito bem feita para o Senhor Jesus Cristo. Quando eu falo isso, sei que muita gente pode falar, pastor, mexer com gente é difícil. Eu ia falar outra palavra, mas difícil serve. É complicado, pastor. Complicado. Será que não tem outro jeito, não? Não existe outra opção para eu ser uma carta bonita, uma carta viva, né? E tem outro jeito? Tem, claro que tem. Aquele que eu apresentei lá no começo. Você pode produzir uma carta com um conteúdo artificial. Você pode produzir através de um subterfúgio, um meio artificioso, sutil. Tem pessoas que fazem isso, criam um currículo mentiroso, uma carta de recomendação assinada por ninguém. Já viu aquela criança que traz um boletim horrível para sua mãe, e a mãe precisa assinar o boletim, e ele volta com o boletim assinado, mas a mãe nem ficou sabendo? O que ele fez? Ele usou de um ardil, ele falsificou a assinatura, ele acha que ele vai se safar, né? Tem alguns que são até espertos, eles pegam um boletim falso com notas boas, a mãe assina, elogia, depois ela vai descobrir que ela assinou foi o outro, com a nota vermelha que foi devolvida para o professor. E aí, pronto, ele acha que está esperto. Você também pode tentar ser uma carta falsa, sabe? Mostrar para os outros o que não é de verdade. Dizer, não, eu sou espiritual. Não dizer, não, eu sou de Deus. Não, eu estou bem, mas não está de verdade. É só para fora, é só para os outros verem. Não há conteúdo autêntico, há um conteúdo artificial. Ou encara as pessoas, encara o desafio, sirva com coração e produza um conteúdo autêntico, fidedigno, expressão da realidade. Quando a gente está olhando para esse texto, uma coisa é muito estranha. Não combina com o espírito de Paulo e nem com a humildade cristã, essa empáfia, esse orgulho dele se gabando das obras. Vocês são a minha carta de recomendação. Quem plantou essa igreja? Eu. Quem visitou? Eu. Quem pregou? Eu. Quem fez os discípulos? Eu. Vocês são a minha carta de recomendação. Vocês acham que combina com Paulo essa arrogância? Eu acho meio estranho, parece que ele está igual, ou até pior do que aqueles mascates, né, mostrando as suas obras, se vangloriando do que ele fez. Até a gente, às vezes quando a gente tem que encher a nossa bola, não é legal, a gente prefere que outra pessoa encha. É por isso que a gente procura um outro para indicar a gente, para dar a recomendação a nosso respeito. E a gente pode ter essa impressão agora, mas se a gente continuar lendo o texto, olha só que detalhe. Vocês mesmos são nossa carta, escrita em nosso coração, para ser reconhecida e lida por todos. Agora, ali, continuando. Sem dúvida, vocês são uma... há um detalhe aqui. Ele está dizendo que a carta não foi ele que escreveu. Foi quem? Foi Cristo, uma carta de Cristo, que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Não foi escrita por Paulo, foi escrita por Cristo, através da ação do Espírito Santo, na vida e através de Paulo. Com isso, eu quero que você agora, desse momento em diante, comece a avaliar e perceber se a sua vida cristã, ela é uma carta morta, falsa, comum, ou é uma carta viva, extraordinária, espiritual. E nós vamos fazer comparando uma com outra. Uma carta morta, por exemplo, é uma mentira, ela tem uma mentira no papel, ela só serve para enganar.
A carta viva, por outro lado, ela tem verdade no coração. Paulo disse: vocês são nossa carta escrita na onde, meus irmãos? No nosso coração. A sinceridade e a verdade aqui, eu amo vocês, nós estamos juntos, não é faz de conta, não é da boca para fora, vocês estão no meu coração. E Paulo não mente ao dizer isso, porque de fato ele sempre amou e sofreu. Em outro momento ele fala que ele sentia como que dores de parto por conta dessa igreja, da igreja de Corinto, que ele amou de verdade. Essa carta, para ser viva, tem que ser mais do que um compromisso no papel, tem que ser um compromisso, tem que ser uma coisa real no coração. Eu tenho algumas fichas aonde eu consigo levantar a assinatura de vocês. Alô? Pessoal, vocês estão aqui? Eu consigo levantar a assinatura de vocês. Tem uma ficha chamada ficha de membro. Está numa pasta ali no arquivo morto. Hall de membros. E lá eu tenho seu nominho. Eu tenho lá onde você assinou a ficha de filiação. A sua está lá. Está lá. No papel, você é membro da igreja presbiteriana. A minha pergunta é, e no coração? Está escrito no papel, mas precisa estar escrito também no coração. Eu vou continuar. Uma carta morta, falsa, comum, ela é feita para ser lida por alguns. Mas uma carta viva, onde há algo espiritual acontecendo de verdade, ela é para ser lida por todos. Paulo disse: vocês são a nossa carta escrita em nosso coração para ser conhecida e lida por quem? Por todo mundo. Isso não é exagero. As pessoas dessa igreja já morreram há mais de 2000 anos. E nós estamos aqui lendo sobre os problemas e sobre as soluções e sobre a vida cristã deles. Ou seja, a vida deles continua falando. A história deles continua sendo lida, vez após vez, em muitas igrejas ao redor do mundo, em muitos idiomas. É uma carta para ser lida por todos. Não é para enganar alguns, mas é para mostrar a verdade para todo mundo que quiser ver. Olha a diferença. Uma carta morta é uma mentira no papel, uma carta viva é a verdade no coração. Uma carta morta é para ser lida por alguns, uma carta viva é para ser lida por todos. A carta morta é de alguém para alguém. Já uma carta viva é de Cristo. É Cristo quem escreve. Vocês são uma carta de Cristo. Quem está escrevendo a sua história? Quem que está definindo o seu destino? Quem que está fazendo as escolhas? É você ou é Cristo? Eu pergunto isso, gente, porque nós temos muitas e muitas escolhas para fazer várias vezes no dia. E às vezes nós fazemos as escolhas conforme a nossa cabeça. Precisamos tomar cuidado com isso. Paulo fazia planos, mas ele submetia esses planos a Deus. Por exemplo, ele decidiu plantar igrejas, o Espírito Santo levantou eles para plantar igrejas. Ele queria ir para a Ásia, o Espírito Santo não deixou. Ele queria de novo, o Espírito Santo não deixou de novo. 3 vezes o Espírito de Cristo impediu eles de irem para a Ásia. Enquanto ele dormia, ele teve uma visão, onde o varão macedônio chamou ele para passar para Macedônia e pregar o Evangelho. E aí, direcionado pelo Espírito Santo, ele foi para Macedônia. E aí o Evangelho cresceu para a Europa e não para a Ásia. Olha a diferença. Quem que quis isso? Paulo? Não, Paulo tentou 3 vezes ir para cá. Quem quis foi o Espírito Santo. Às vezes a gente está tomando decisões a respeito das nossas vidas, dos nossos problemas, baseado no nosso coração. E nós precisamos ouvir e seguir a direção de Cristo. Ele que escreve. Para que lado, Senhor Jesus? Como é que eu trato essa questão, Senhor? Como é que eu lido com esse filho? Como é que eu lido com meu pai? Como é que eu lido com minha mãe? Como é que eu lido com meu marido? Eu preciso da tua direção, porque no final das contas você vai querer que a sua carta, que a sua vida seja escrita por ele e não por você. Porque você, se pudesse escrever a sua vida, tinha escrito ela diferente. E talvez ela estivesse muito pior do que está agora. Não é? Rapaz, todo mundo olhou para mim agora com assim, não quero nem pensar o que você estava planejando fazer. Eu, hein? Mais uma diferença. A carta morta, ela é escrita com tinta. A carta viva, ela é escrita com o Espírito Santo. Está escrito lá. Mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito
do Deus vivo. Eu acho que nós estamos perdidos em relação a isso aqui, precisamos melhorar. Quantos de vocês têm a intimidade para saber ouvir a voz do Espírito falando consigo? Quem consegue saber o que é pensamento e o que é Deus falando? E com que frequência você consulta essa voz? As decisões mais importantes vêm dela ou vêm da sua alma? Da sua preocupação, das suas emoções, do seu medo, da sua angústia, da sua ansiedade? É o Espírito quem nos conduz. Ou pelo menos deveria ser. Eu queria convidar você para pensar sobre isso. A sua vida está sendo uma carta escrita por você, ou está sendo uma carta escrita por Cristo, e a ferramenta que Ele usa para escrever é o Espírito Santo te conduzindo seus sentimentos, suas emoções, suas atitudes, te conduzindo à compreensão, a atitudes que sejam coerentes com a palavra dEle. O Espírito precisa conduzir a sua vida, senão ela é morte. O texto fala o Espírito do Deus vivo, aquele que trouxe tudo à existência, aquele fôlego que Deus soprou para Adão. Ele era só um boneco, mas se tornou alma vivente, vem de Deus, só Deus produz vida. Muitos de nós estão existindo, porque estão tomando decisões conforme o seu coração. Nós precisamos de vida na nossa ação. Até o trabalho que a gente faz para Cristo, muitas vezes ele não tem resultado, porque ele é obra da nossa força, da nossa inteligência. E o que a gente pode fazer? O que a gente pode produzir? As nossas obras podem mudar as pessoas de que jeito? Vocês conseguem? Cadê os casados aqui? Você, meu querido, já tentou mudar essa esposa, né? Algumas vezes. Funcionou? Você, esposa, eu tenho certeza que você gostaria que teu marido agisse diferente do que ele age hoje, que ele mudasse algumas coisinhas, poucas, né, que ele é quase perfeito, mas algumas coisinhas. Você consegue mudar? Já falou? Já falou? Já fez greve de fala? Adiantou? Não adiantou? Porque o nosso esforço, nossa sabedoria, ele tem um alcance tão pequenininho, é como se a gente não tivesse um antebraço, as nossas mãozinhas são curtas, a gente não consegue mudar a realidade. Então muitas vezes a gente está na igreja, a gente visita, a gente ora, a gente já quer ver a bênção de Deus, mas está faltando Deus nessa bênção, está faltando Deus nesse agir, está faltando vida nessa ação. Então é tudo palavra morta, ação vazia, falta alguma coisa, falta algum batismo, falta uma presença poderosa de Deus naquilo que a gente faz. Mais uma diferença, uma carta morta, ela é gravada na folha, no caso aqui numa folha de pedra, uma tábua de pedra. A carta viva, ela é gravada na vida, em corações humanos. Imagina Deus te usando para escrever e mudar vidas de pessoas. Rapaz, você não consegue fazer isso pela sua força, só através do Espírito. A pessoa conhece você é uma coisa, você prega o Evangelho para ela no poder do Espírito Santo, ela crê, ela se converte e ela muda o rumo e começa a subir em direção a Deus. Nós temos alguns exemplos aqui. Tinha uma namorada que terminou com o namorado porque achava que ele não queria saber de Deus e ela tinha se comprometido com Deus. Ela até tentou convencê-lo, mas não adiantou. Não adiantou, ele estava lá. Acabou o namoro, acabou o noivado. Então chegou o aniversário dele e ela resolveu dar um presente e colocar na dedicatória um versículo. Mas esse versículo não veio da cabeça dela. Esse versículo eu acho que foi Deus que deu para ela. Porque no instante que aquele rapaz leu o versículo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, ele creu. E ele entregou. E hoje eles estão casados. E tem 3 filhos. Na segunda lua de mel. Foi o Espírito que agiu, não foi só a palavra. Estou falando de um exemplo que está aqui na minha frente. Aí eu lembrei. Mas nós podemos pensar em vários.
Algumas semanas atrás nós estávamos ouvindo aqui a história do Cláudio. E eu me lembro que muito cedo, na caminhada cristã, o Cláudio disse para mim: pastor, o Espírito Santo. Quem me ensinou isso para esse menino? O Espírito Santo está me conduzindo, está falando comigo. Uau, tem algo mágico, tem algo sobrenatural acontecendo. Meus irmãos, nós precisamos que algo sobrenatural aconteça na nossa igreja e nas nossas vidas em específico. Será que eu posso ouvir um amém para isso? Ok, então vou continuar. Estamos certos disso tudo por causa da grande confiança que temos em Deus, por meio de Cristo. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. Vamos continuar vendo a diferença de uma carta morta para uma carta viva. Olha, tudo que é baseado e é firme na capacidade humana, não tem como ir para frente. Paulo está dizendo, nós temos confiança em Deus. Nós não nos consideramos capazes de fazer qualquer coisa. Mas ele não visitou, ele não orou, ele não pregou, não foi ele que fez isso? Foi, mas ele não tinha confiança nenhuma nas suas habilidades. Ele está dizendo, eu confio em Cristo. Na carta viva, a nossa confiança não está no que a gente faz, porque o que a gente faz é quase nada. A nossa confiança está naquilo que Deus faz, inclusive usando o que a gente fez. Aí sim o negócio começa a ter poder para promover alguma mudança. Confiança que temos em Deus. Deus capacita, Deus fortalece, Deus dá direção, o Espírito guia, Ele dá dons, Ele enche de fé, Ele enche de esperança, e aí a gente dá conta de coisa que a gente nunca daria sozinho. Alguns de vocês estão em lutas e só não caíram porque é Deus que entra com a graça dEle e fortalece. Alguns de vocês tomariam outras decisões, só não tomaram porque resolveram parar e ouvir a voz de Deus. Deus disse, não. Calma, paciência, confia em mim, faz o que eu estou falando. E foi. E está provando dessa fé e dessa perseverança até hoje. Nós precisamos caminhar não confiados na nossa capacitação. Paulo era mais capaz do que nós, e nem por isso ele confiava na sua capacitação terrena. Sua capacitação vinha de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. As cartas mortas que nós escrevemos, toda essa propaganda que nós fazemos a respeito de nós, mas que não é verdadeira, ela está debaixo da velha aliança. Agora, se nós queremos viver o novo de Deus, nós temos que escrever uma carta debaixo da nova aliança. E ele demonstra a diferença. A velha aliança que está falando aqui, fala da aliança da lei. Deus deu para Moisés 10 mandamentos e mais um monte de outras instruções, cerca de 600 e pouco, que eles tinham que seguir. E o que dizia na lei? A lei dizia o que era certo, o que era errado, o que podia e o que não podia, o que agradava e o que não agradava a Deus. Por exemplo, roubar, está escrito lá, não roubarás. Mentir, dar falso testemunho, dizia, não dê falso testemunho. Então a lei, ela não muda as coisas, ela só aponta o que está errado. Por exemplo, você fazer um currículo, escrever lá que você é muito craque em tudo, encheu sua bola, ficou diferente de todo mundo, destacou. Só que não é verdade. O que você fez? Mentiu. E quando a pessoa descobrir, você passou a vergonha. E agora você é culpado de não ter honestidade. Ele vai querer você para trabalhar com ele? Por que não? Porque quando lhe convém, você faz o quê? Mente. A lei mostra o pecado. A lei define qual é a linha do que é certo, e quando você ultrapassa, você está errado. Quando nós vivemos de faz de conta, nós estamos nos colocando debaixo do império da lei e da justiça da lei, porque ela não faz ressalvas, ela mede de cima e embaixo. Não passou no crivo, está fora. Não foi honesto, está fora. Cobiçou no coração, está fora. Tem raiva, tem amargura? Está fora. É a lei. A lei pune o pecado. Tem muita gente que olha para esse texto e interpreta de maneira errada. Acha que a lei é uma coisa ruim e o Espírito é uma coisa boa. Eu queria que aqueles que estão começando não tivessem essa ideia. A Bíblia inteirinha tem a vontade de Deus, de Gênesis e Apocalipse.
O Deus que deu a lei para Moisés através do Espírito Santo é o mesmo Deus que está escrevendo aqui para nós no Novo Testamento. Se a lei foi dada por Deus e era boa lá no Antigo Testamento, hoje, no Novo Testamento, mesmo depois da vinda de Cristo, ela se tornou ruim? O que vocês acham? Não, se um Deus bom deu uma lei boa, ela continua sendo boa e ela vai ser boa e vai cumprir o papel dela. Então tem muita gente que lê, algumas traduções dizem assim, a lei escrita, né? Me desculpa, agora até fugiu da cabeça. Porque a letra da lei conduz à morte, mas o Espírito para a vida. Então a pessoa acha que a lei é ruim e o Espírito é bom. Não é essa a ideia. A lei tem um objetivo e vocês vão entender porque é fácil de explicar. Por exemplo, no Brasil você pode matar alguém? E o que acontece se você matar? Vai preso. Vai preso. Isso tira a coragem de alguns de matar, não tira? Já pensa duas vezes, não, vou preso, meus filhos, né? Não vai dar certo não. Estou olhando para a Mel aqui, lembrando dos cachorros dela, né? No nosso país tem lei para cachorro. Você pode judiar? Pode, mas se alguém descobrir, tem lei que proíbe, e aí? Melhor eu me segurar, né? Já aconteceu de eu estar ralhando com a minha cachorra lá em casa, minha casa é alta e todo mundo lá vendo, e eu até olhando, será que tem alguém vendo? Medo. Medo do quê? De um chato vir e me denunciar. E aí, se eu for enquadrado como tendo quebrado a lei, eu tô frito. Eu vou ter que pagar multa, eu vou ter que pagar a cesta básica para alguém, eu sei lá. Nós, muitas vezes, deixamos de fazer aquilo que a gente tem vontade de fazer por conta da lei, porque a lei prevê uma pena, ela prevê um castigo. Se a pena para o assassinato fosse a capital, quem matar o outro por maldade vai ser morto. O que vocês acham? Nós íamos ter mais ou menos mortes? Menos, com certeza, porque não, aí vai custar caro demais. Só mesmo os loucos iam matar e depois iam morrer com gosto, né? Mas ia diminuir, por quê? Porque a lei tem esse objetivo de mostrar o que é certo e errado e limitar a maldade, mas ela não consegue resolver a maldade. E aí que entra o Espírito. O Espírito entra tão profundo no nosso coração que ele nos liberta do poder do pecado. A lei põe limites, mas não tira o desejo de matar. O Espírito entra fundo e tira o desejo de matar e coloca o desejo de amar e de servir. Ele muda a essência, ele muda o coração. Ele transforma um bravo num manso. Ele transforma um ladrão num trabalhador que ama trabalhar. Ele transforma uma pessoa insensata numa pessoa sábia. O Espírito Santo trabalha fundo. Por outro lado, a lei escrita termina em morte, mas o Espírito produz o quê? O dá vida. Vou continuar, senão eu vou ficar muito tempo aqui. O tempo já está acabando. O antigo sistema, com suas leis gravadas em pedra, terminava em morte. Embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo. Acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior do novo sistema que se baseia na obra de espíritos? Se a gente for viver uma vida com base no que a gente diz, se verdade ou mentira, muitas vezes mentira, nós vamos viver como uma carta morta, debaixo do acordo das obras. Quem é bom é reconhecido, quem é ruim paga o prejuízo. Mas se nós formos viver na nova aliança, nós vamos viver um acordo da obra do Espírito Santo no nosso coração. Uma coisa é o que eu consigo fazer, outra coisa é que o Espírito Santo consegue fazer. Isso vai nos levar para destinos muito diferentes. Ele até usa um exemplo do Antigo Testamento para mostrar a diferença das duas opções de vida. Na primeira opção, que começou com Moisés, havia muita glória. Muitos não conhecem o texto bíblico, pelo menos alguns que estão chegando na igreja agora não conhecem, então eu vou explicar. O povo de Israel foi tirado do Egito, passou por o deserto para receber uma terra prometida, a fim de eles se tornarem uma nação. Antes disso, eles foram escravos por 400 anos.
E eles receberam de presente a libertação de Deus através de Moisés, as pragas do Egito, abriu o Mar Vermelho. Vocês estão comigo, né, gente? Tranquilo? Eu meço por você. Então tá tranquilo. No meio do caminho, Deus falou: eu vou ser o Deus de vocês e vocês vão ser o meu povo. Então joga fora os outros deuses, porque nenhum ajudou vocês, só eu. Eu libertei, então eu tenho o direito de ser o Deus de vocês e vocês vão ser o meu povo. Eu vou cuidar de vocês e vocês vão me adorar. E o que eles acharam? Tá ótimo. Então nós vamos lavrar uma aliança, um acordo. E aí Deus chamou Moisés para o alto do monte e deu para ele as famosas tábuas com os 10 mandamentos, que continham as palavras do acordo, as palavras da aliança. O problema é que ele não tinha nem acabado de escrever, o povo já tinha feito 2 ídolos de bezerro de ouro e estava lá adorando. Moisés ficou tão bravo que pegou as tábuas de pedra e pum, jogou no chão, quebrou. Deus queria romper com eles. Moisés intercedeu: não, por favor, perdoa eles. Não, eu não posso ir com eles, eu sou muito santo, eu vou consumir eles. Não, continua com a gente, não faz a gente sair daqui se o Senhor não for conosco. Deus teve misericórdia, perdoou. É claro, muitos morreram naquele dia, muitos morreram. Mas Deus teve misericórdia. Moisés subiu de novo, mais 40 dias sem comer, sem beber, na presença de Deus. Gente, a circunstância, não é essa palavra, mas aquele momento foi tão majestoso, tão impressionante, que ficou marcado na identidade do povo de Israel. Diz que o céu ficou escuro, havia terremoto, havia vento forte, havia fumaça, havia som de trombetas. E eles ficaram tão assustados, mas tão assustados, quando a presença de Deus desceu na montanha e sacudiu ela, que eles falaram bem assim: Moisés, vamos fazer o seguinte, estava marcado da gente subir para lavrar esse acordo com Deus, mas vamos fazer o seguinte, a gente está te elegendo embaixador, o que você assinar está assinado, sobe você, nós vamos ficar aqui. Eles ficaram com medo, não quiseram subir, porque o que estava acontecendo no momento era majestoso, celestial, glorioso, falta palavra para o que estava acontecendo. Marcou eles de uma forma absurda. E não marcou só eles, marcou também Moisés. Moisés ficou 40 dias com Deus para receber a segunda edição das tábuas da lei. Mas quando ele desceu, depois de 40 dias falando com Deus face a face, quando o povo olhou para ele, eles ficaram assustados, porque o rosto dele estava, quem é da igreja? Como é que estava? Estava brilhando. A glória de Deus meio que grudou no rosto dele, agora o rosto dele brilhava. Então as pessoas ficavam muito assustadas, tanto que ele colocou um véu para cobrir isso, né, para poder falar com as pessoas normalmente. E é disso que ele está falando, a primeira aliança, o primeiro acordo, o acordo das obras começou dessa forma, portentosa, gloriosa, mas termina em condenação e morte, porque mesmo depois dessa experiência, mesmo de ter lavrado na pedra a norma, eles pecaram. Havia a bênção pela obediência e a maldição pela desobediência. E eles pecaram e receberam no seu povo, nos seus sucessores, essa maldição. Perderam guerras, passaram por secas, enfrentaram pragas, foram atormentados, oprimidos por outros povos, destruídos pela guerra, exilados na Babilônia. O primeiro acordo não tem jeito de terminar de outra forma, porque para ele dar certo, nós precisamos ser 100% nas obras. E eles não conseguiram ser. Terminava em morte. Já o segundo acordo, ele não começou de forma gloriosa. Ele começou de forma vergonhosa. E foi mais ou menos assim. Sexta-feira, meio-dia, era para estar o sol estalando lá em Israel. Mas havia sombras cobrindo toda a cidade. E um homem praticamente nu, maltratado, destruído, com seu corpo dilacerado pelos açoites, na sua cabeça uma coroa de espinhos, vertendo sangue, tão destruído que as pessoas tinham vergonha de olhar para ele. Foi crucificado entre 2 ladrões.
E antes de chegar lá foi cuspido, ultrajado, humilhado por homens, mulheres e crianças. Um dia de vergonha, um dia terrível, uma tarde para se esquecer. Tamanha injustiça aconteceu naquele dia. E a vergonha é maior porque nós, quando olhamos para trás, sabemos por que Jesus se submeteu a isso, por que ele se deixou prender no madeiro. Por quê? Porque nenhum de nós tinha condição de ser aceito por Deus por causa dos seus pecados. Tínhamos uma dívida tão grande que precisava ser quitada antes da gente poder se relacionar com Deus. O que ele fez? Ele atraiu sobre si as nossas dores. Ele chamou para si a nossa punição. Ele sofreu na carne dele os nossos pecados. Quando a gente olha para a cruz, é vergonha para a gente. É um dia de vergonha. É um dia de humilhação. Precisou Deus se fazer gente para resolver as nossas coisas, para resolver os nossos problemas. O segundo acordo, o acordo do Espírito, o acordo da nova aliança, começa com vergonha, mas termina com salvação. Porque aquele que nele crê não vai perecer, mas recebe a vida eterna. Seus pecados são perdoados, tudo se faz novo, as manchas são esquecidas, a dívida é quitada definitivamente. Glória a Deus por isso. O primeiro acordo, a morta, né, essa carta que começou com a lei, foi gloriosa, o monte tremeu. Mas o segundo acordo, que começa com o Espírito, começa com a morte de Jesus Cristo ali na cruz, vai ter uma glória muito maior. Eu queria que você usasse um pouco a imaginação. Se quando Deus deu a lei, o monte tremeu, quando Jesus Cristo vier consumar a sua salvação sobre nós, meus irmãos, o mundo inteiro vai tremer. Se na primeira Deus visitou e salvou uma nação, agora na segunda vez Deus vai salvar a gente proveniente de toda língua, toda tribo e toda nação debaixo da terra. Se no primeiro houve trombetas de anjos, agora não só os anjos vão cantar, mas todo joelho vai se dobrar e toda língua na terra e no universo vai confessar Jesus Cristo é o Senhor. A glória é muito maior, porque se ali Deus tratou com um povo, agora com Jesus Cristo Deus vai tratar com todos os povos. Se ali alguns foram libertados da escravidão, em Cristo todos são libertados da escravidão através da fé que nele colocam. Nós estamos sendo convidados não para viver uma vida onde a gente tenta parecer que tem obras para oferecer para Deus. Nós não temos obras perfeitas. Nós somos convidados para viver numa aliança com base na obra que Jesus fez e na obra que Ele nos capacita para fazer, e nós não podemos fazer sem Ele de forma alguma, porque a obra é do Espírito, ela é espiritual. Se o antigo sistema que traz condenação era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema que, mais uma vez, meu irmão, que nos torna justos. Nós não conseguimos ser justos pelos nossos próprios esforços. Deus nos justifica, Deus nos limpa, Deus muda a nossa vontade, nossos interesses, nossos desejos. É diante de Deus que nós somos justificados pela obra de Jesus Cristo. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação com a glória magnífica de agora. Portanto, se o antigo sistema que foi substituído era cheio de glória, muito mais glorioso é um novo que permanece para sempre. Lá debaixo da lei, nós somos condenados como pecadores. Agora, debaixo da ação do Espírito Santo, nós somos justificados por Cristo Jesus. Lá é algo passageiro. A lei, vai chegar um momento que nós não vamos precisar mais dela. Mas aqueles que estão em Cristo vão viver uma vida eterna de justiça. O pecado vai deixar de existir. E nós vamos viver diante de Deus com amor, com carinho por Ele. E todo sofrimento será banido, porque também não haverá mais dor. Vamos lá. Lá nós poderíamos experimentar apenas desespero. E é isso que me preocupa. Muitas vezes nós devíamos estar desesperados e não estamos. Nós devíamos olhar para a nossa vida de verdade e parar de acreditar nas ideias que nós plantamos para os outros. Quer ver? Como é que está o seu casamento? Eu diria para vocês, pouquíssimos poderiam dizer agora, estou no melhor momento do meu casamento. Mas se alguém pergunta para você dentro da igreja, como é que está? O que você fala? Está bem.
É a expressão da verdade? Não. É um currículo enganoso. Bem para os outros. Bem para os outros. Mas é morta. O Espírito Santo está convidando a gente para viver isso de verdade. Para viver isso de maneira integral. E se a gente não está vivendo isso, a gente não devia estar tranquilo. A gente não devia estar bem. A gente devia aceitar a realidade, confessar a Deus os nossos pecados. Falar, Deus, não está nada bem. Deus, eu estou me sentindo um impostor. Eu devia te amar mais, eu não consigo te amar como o Senhor merece. Eu devia me dedicar mais, mas eu não consigo me dedicar o tanto que o Senhor merece. Eu queria já estar em outro patamar, mas eu estou aqui atrás, Deus. Essa é a verdade. Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E aí, com base nessa oração sincera a Deus, aí sim nós teríamos esperança. Porque nós seríamos salvos não pelo que nós conseguimos fazer, mas pelo que Jesus já fez. Estou chegando no final. Eu quero que você reflita um pouquinho comigo. Você pode ser uma carta. Você é uma carta. Mas não deve ser uma carta escrita pela cultura. Não deixe o mundo definir o que você deve fazer, o que você deve sentir, o que você deve pensar, como você deve se vestir. Não deixe a sociedade ditar para você o que é certo, o que é errado, o que é popular, o que não é. O mundo está perdido. Vocês estão comigo, pessoal? Só para ter certeza. Então, eu li uma vez uma frase do Richard Foster que dizia: quem se amolda a uma cultura doente adoece. O William, acho que foi o Espírito Santo que colocou o texto no coração dele. Ele começou o culto falando Romanos 12. Não se amoldem ao padrão do mundo, mas renovem-se pela transformação da vossa mente. Se nós começamos a gostar das coisas que as pessoas doentes gostam, nós vamos acabar com as mesmas doenças que elas têm. Nossos casamentos, nossas famílias, nossa vida íntima vai ter os mesmos problemas. Por favor, fica comigo. Não deixe a cultura ditar o que você deve fazer, como deve ser o seu currículo, como que você deve parecer para os outros. Não deixe nem mesmo a sua família. Não são eles que definem que tipo de carta que você deve ser. Não deixe os seus pais definirem isso para você, ou mesmo você. Não é você quem deve escrever a sua história, porque senão ela vai ser comum ou então falsa, cheia de exageros. Agora, se você quer ser uma carta extraordinária, você só pode ser se você deixar o Espírito Santo escrever a sua vida. Ele dita, Ele dirige, para lá, para cá. O Espírito Santo. O Espírito Santo. O que fazer? O que a gente faz então? Para, não vou mexer com mais nada, não vou mexer no meu casamento, não vou resolver mais nada. Sento e espero o Espírito Santo ter a boa vontade de fazer alguma coisa na minha vida. O que vocês acham? O que faz? Porque agora chegou no ponto prático da palavra. Eu já digo que você não vai conseguir fazer. Não dá para comprar a ação do Espírito Santo. Não dá. Não adianta você, não, eu vou dar uma oferta na igreja e vou falar: Espírito Santo, por favor, vem falar comigo que eu estou precisando da sua direção. Não funciona assim. Uma vez um cara tentou comprar de Pedro e ele foi, sabe, foi repreendido de maneira muito dura. Não é assim que funciona. A gente não compra a ação do Espírito Santo com dinheiro. A gente também não consegue roubar. Você não pode roubar a ação do Espírito Santo para a sua vida. Você não consegue capturar o Espírito numa armadilha e dizer: agora você vai agir na minha vida porque eu te peguei. Eu estou falando isso, gente, mas muita gente que pensa assim: não, eu vou tentar ser mais sincero durante essa semana e Deus vai cair na minha e vai me ajudar. Armadilha. Vou pegar o Espírito numa armadilha. Não funciona assim. Não tem nem mesmo como pegar um pouco do Espírito de alguém que tem. Tem gente que acha: vou ficar com fulano, vai que passa um pouquinho para mim da unção que ele tem, né? Também não funciona assim. Não é assim não. O que eu faço, pastor, para que o Espírito Santo venha escrever e fazer da minha vida uma vida extraordinária, conforme Deus quer? Tá, duas coisas. Primeiro, você pode pedir e suplicar.
Lucas, capítulo 11. Abre lá. Lucas 11, versículo 19. Versículo 9. 11, 9. Jesus estava falando sobre oração, ensinando os discípulos a orarem. E aí ele trabalha aqui em 11, 9. Portanto, eu lhes digo: peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem recebem, todos os que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Vocês que são pais, respondam: se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais meu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Eita! É só pedir. É só pedir. Não tem que pagar nada. É só pedir. Ele quer dar. A gente tem que pedir. Então a primeira dica prática para você se tornar essa carta extraordinária: peça. Peça, Espírito, desce sobre mim. Deus, manda o Espírito. Estou precisando de direção espiritual. Estou precisando de força espiritual. Estou precisando da luz espiritual de Deus nessa área da minha vida aqui, naquela área ali. Eu estou precisando. Senhor, me ouve. Eu não tenho como comprar. Eu não mereço. Eu sou pecador, mas eu posso pedir. Então eu peço. Me ouve. Me dê. Agora, eu preciso ser sincero com vocês. A minha filha de 6 anos bota a gente no bolso nessa questão de pedir. Porque ela pede tantas vezes quanto for necessário até ela conseguir. Hoje ela demorou para comer o almoço. Tá ficando comum, isso é um drama a hora do almoço. Ela não come, Leandro. Fica enrolando, enrolando, enrolando. Todo mundo come, todo mundo sai da mesa e a Clara está lá, enrolando. Nós temos uma manipulação que a gente faz com ela. Te dou o chocolate para os que comeram tudo. Ela não comeu. E aí ela continua enrolando. Fala: se você não comer, não vai ter o seu hoje. Vai ficar para outra hora. Mas aí ela come, depois de 1 hora. E aí começa a pedir: mãe, agora eu comi tudo, posso comer o meu chocolate? Posso comer o meu chocolate? Ô pai, agora eu comi, posso comer o meu chocolate? E o que que o pai e a mãe faz, gente? Dá um chocolate pra menina, poxa. Ela comeu a comida, ela comeu a abóbora, ela comeu a salada. Eu estou falando isso, meus irmãos, mas nós pedimos algumas vezes e depois ficamos bravos porque não fomos atendidos. Você que é casado, quantas vezes você pede antes de ficar bravo? Você que é pai, quantas vezes você pede antes de ficar bravo? A minha filha não, ela continua pedindo, 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 pedindo. Ela é simples, ela é humilde. Eu estou falando isso, gente, mas é grave, porque às vezes a gente já pede com aquela ideia de que é obrigação do outro dar. E aí, como ele não deu, a gente fica bravo e amargurado. Sabe por que que é isso? Orgulho. Você não entendeu nada. Você acha que você merece. E já que você pediu por favor, tem que dar. Você já se humilhou pedindo, né? Não é assim, gente. Não é assim. E se você está amargurado porque pediu e não recebeu, é possível que Deus esteja demorando de dar, porque tem muito orgulho no seu coração ainda. Não foi quebrado. Você não encontrou seu lugar. Você não entendeu que se Ele for dar, é porque Ele é misericordioso, não é porque você merece. É porque Ele é bom. Então Ele não pode te dar, senão Ele alimenta teu orgulho, tua arrogância. Por isso eu estou falando, porque há algumas semanas atrás a gente orou pedindo o Espírito Santo, né? Estava acontecendo um mover lá, né? Tinha rolar no Asbury, na universidade, uma reunião de oração, quase 7 dias. Aí nós começamos a nossa reunião de oração aqui, falando: Deus, derrama aqui também. E oramos, depois levantamos e não recebemos nada. E aí o que faz, gente? Não tem lei contra pedido. Na outra segunda a gente continua pedindo de novo.
e na outra de novo, e de novo, sabendo que nós não merecemos, mas Deus é bom. E na hora certa Ele vai dar. Segunda dica: você pode pedir e suplicar, é a primeira, mas você também pode preparar o espaço. Se você vai receber uma pessoa, uma visita, para um almoço, o que você faz? Você prepara o almoço e você prepara a mesa. Se você vai receber uma visita para dormir na tua casa, o que você faz? Você arruma a cama, você troca a roupa de cama. Você às vezes dá uma geral na casa inteira, só para receber a pessoa. O Espírito Santo não é muito diferente disso. A gente pede e deve pedir, mas além de pedir, nós devíamos também preparar o espaço para receber o Espírito Santo. Reservar para Ele os recursos, o tempo que Ele deve ter, que Ele merece ter. Eu vou ler agora o último texto, Tiago, capítulo 4, versículo 1. Nem preciso explicar porque está muito claro. Tiago, capítulo 4, versículo 1. Vamos lá. Acompanha na sua Bíblia. Não estou colocando aqui de propósito para que vocês tenham que trazer a Bíblia de vocês. Tiago 4:1 diz assim: de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? A briga lá na sua casa, de onde que ela vem? Não é o outro que chato, está aí, ó. Procedem dos prazeres que guerreiam dentro do seu coração. Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. E aí vem uma palavra dura: adúlteros. Não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus. Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que, presta atenção, o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Tem ciúmes. Eu comecei chamando a atenção de vocês para isso. A gente dedica tempo demais para coisas que valem pouco. A gente reserva espaço demais para coisa que não vale nada. Mas quando fala de buscar a Deus e convidar a Deus, nós reservamos 1h30 no culto de domingo e tá bom demais. Vocês acham que é isso que Ele merece? Pastor, você está pregando demais, são 19h45. Eu assisti Avatar com os meus filhos. Um balde de pipoca desse tamanho. O copo de Coca-Cola era um pouquinho menor. 3 horas de filme. Tome pipoca, tome Coca-Cola. No fim estava eu, o Levi e o Samuel assim já. Ainda não acaba. Mas não arredamos o pé da porcaria do filme. Pessoal, tem reunião de oração na segunda-feira de manhã. Eu tenho que ir. Tem que ir lá. Eu não tenho tempo para buscar. Não é à toa que ele sente ciúmes. Como é que a gente vai conseguir que Deus nos atenda se a nossa vontade, o nosso desejo não chega a ser do tamanho de uma reunião de oração? Se a gente não insiste pedindo de manhã, repete o pedido à tarde e depois para garantir que Ele ouviu de novo à noite. Será que a gente quer mesmo? Gálatas 5:24 fala: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Eles tiraram de campo os seus desejos para sobrar mais espaço para os desejos por Deus. Eu queria convidar você a fazer isso. Feche os seus olhos, por favor. E eu vou te dar mais algumas razões e termino. Por que você deve fazer isso? Porque sem o Espírito Santo você não percebe os seus pecados.
e nem se arrepende deles. É o Espírito Santo que convence do pecado. Se você não tiver mais o Espírito Santo na sua vida, você está em pecado, pecando com os outros e não percebe quão prejudicial você é. Você não é só uma carta comum, você é uma carta de terror, de horror. Então você precisa do Espírito Santo, porque Ele vai abrir os seus olhos para você enxergar que tipo de pessoa você tem sido e se lamentar em choro, pedindo perdão. Sem o Espírito Santo, você não crê em Cristo. Você crê em você. Você crê nas suas orações, você crê na sua competência, no seu conhecimento, mas você não crê em Cristo, porque a fé em Cristo é o Espírito Santo que produz. Sem o Espírito Santo, você não é salvo, porque é o Espírito Santo que produz salvação. Talvez você seja um convencido, talvez você seja alguém que namora a cultura da igreja, mas não experimentou um novo nascimento, porque você não consegue produzir vida. Só o Espírito Santo produz vida dentro de você. Desejo de verdade por Deus nós não criamos, é o Espírito que cria dentro da gente. Você precisa do Espírito Santo criando isso dentro de você. Peça para Deus se derramar dentro do teu coração. Você que já foi muito mais apaixonado por Deus, precisa ter isso restaurado. Sem o Espírito Santo, a sua obra de santificação é parada, é pausada. Sem o Espírito Santo, você não continua sendo santificado. Sem o Espírito Santo, sua vida religiosa não passa de uma carta cheia de mentiras. A sua fé é um faz de conta, e é por isso que não faz diferença nenhuma, nem na sua vida, nem no seu marido, nem na sua família, nem na sua escola, nem em lugar nenhum. Ela não é real. Mas o Espírito Santo pode transformar em real. Sem o Espírito Santo, suas obras são vazias de poder. Suas orações são um exercício vazio, sem alma. Sem o Espírito Santo, você engana a si mesmo. Engana algumas pessoas, mas não engana todas as pessoas. E acima de tudo, você não engana a Deus. O ano está começando, meus irmãos, e o que nós precisamos é mais do Espírito Santo no nosso coração. Eu queria convidar você agora a fazer uma oração sua para Ele, ok? Espírito Santo, eu preciso da tua vida, eu preciso do teu agir, eu preciso do teu sopro, eu preciso da tua restauração, preciso do teu perdão, preciso ser tocado de alguma forma. Eu estou mal, estou muito mal, eu cansei de fazer de conta que eu não estou mal, eu estou precisando. Estou precisando. Levanta a sua voz, vamos ter um momento de oração, de busca. Você quer mesmo? Porque se você quer, transforma esse desejo em oração, em clamor, em súplica. Fala: Jesus, eu estou precisando do Senhor na minha família, eu estou precisando do Senhor para restaurar o meu casamento. Eu estou tentando consertar, mas parece que eu estou destruindo ele mais. Eu estou precisando do Senhor para vencer esse pecado, porque eu faço de conta que eu estou vencendo, mas ele sempre me derruba. Espírito Santo, eu estou precisando do Senhor porque eu estou desanimado. Eu não estou conseguindo frequentar a igreja como eu conseguia frequentar antes. Eu não estou conseguindo encontrar satisfação no louvor como eu encontrava antes. Eu não estou conseguindo ler a palavra e ouvir a tua voz como eu ouvia antes. Eu estou precisando de cura, estou precisando de ser renovado, fortalecido. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor. Nós não merecemos, ó Deus, nem a salvação, nem qualquer outro presente que o Senhor tenha nos dado até agora. Nós somos pecadores, ó Deus, diante da tua lei, todos nós estamos aquém. Nós não chegamos nem perto do nível que deveríamos ter. Nenhum de nós pode dar qualquer desculpa. Nós somos pecadores. Nós achamos mais fácil fazer de conta que está tudo bem, viver uma vida aparente para os outros e até para o Senhor, sem abraçar a realidade de que as coisas não estão legais. Mas nessa noite nós queremos deixar isso para trás, Senhor Deus. Que o Teu Espírito Santo venha tocar na nossa alma e nos dar coragem de ser sinceros, de sermos honestos, de confessar os nossos pecados e buscar com paixão, com súplica, com sinceridade o Teu agir. Porque se o Senhor não agir, não adianta nada que nós possamos fazer. Essa igreja nunca será uma bênção nessa sociedade se não for através do poder que o Senhor tem. Nós não podemos fazer nada. Nós não podemos mudar nem nós mesmos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Olha para nós. Por amor do Teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados e vem sarar
venha sarar o nosso coração, venha corrigir aquilo que está desalinhado, venha tocar no mais profundo, venha abrir os nossos olhos, venha nos encher de esperança e nos deixa, Senhor Deus, experimentar vida de verdade.